Eu invisto em fundos imobiliários há mais de 5 anos e nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu fiz para poder aumentar a renda mensal que eu recebo com fundos imobiliários mais rapidamente. Saiu de R$ 5 para quase R$ 2.000. É claro que eu já invisto há 5 anos, mas a questão é de que do ano passado para esse ano, dobrou meu rendimento. Em janeiro do ano passado eu estava recebendo R$ 1.000 por mês. E em janeiro desse ano eu recebi R$ 2.000. É uma estratégia simples, eu vou mostrar para você como eu faço para poder comprar cotas de fundos imobiliários com ações de empresas brasileiras. Então, se você começou a comprar fundos imobiliários há pouco tempo e tem interesse em aumentar o rendimento mensal, certamente você vai se interessar por esse vídeo. Se você quer aumentar mais rapidamente aquele valor que você recebe todo mês, fica no vídeo até o final. Olá, se você não me conhece, eu sou o Bruno, uma pessoa que trabalha de carteira assinada e compra fundos imobiliários, compra ações, com o objetivo de me aposentar mais rápido. No canal eu compartilho tudo, meus rendimentos e quais são os produtos financeiros que eu compro, qual a estratégia que eu uso para poder acelerar minha aposentadoria. Se esse assunto lhe interessa, se inscreva no canal. Mas indo direto ao assunto, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários há mais de 70 meses atrás, eu percebi claramente de que seria sim um mecanismo muito interessante para me aposentar antes da hora. De verdade, eu percebi que eu poderia viver de renda. E eu cheguei rapidamente a essa conclusão porque no primeiro mês que eu comprei fundos imobiliários, no mês seguinte eu já estava recebendo rendimento, pouquinho dinheiro, mas eu sabia que era só uma questão de comprar cada vez mais cotas para poder receber uma boa renda mensal. E foi exatamente assim que aconteceu. No primeiro mês eu recebi R$ 5 e pouco, e foi aumentando 5, 8, 10, 15, 20. No final do primeiro ano eu já estava recebendo R$ 100, continuei investindo todos esses anos e 5 anos depois eu estava recebendo R$ 1.000 por mês, janeiro do ano passado. Então todas essas etapas foram muito animadoras para mim. Bom, no primeiro ano que eu estava investindo, já estava recebendo R$ 100 todo mês. E no ano passado eu percebi, bom, vou receber R$ 1.000 todo mês. Já estava muito feliz. Passou um ano apenas, eu já estava recebendo R$ 2.000. Bom, para mim R$ 1.000 recebendo todo mês sem trabalhar, para mim já era uma maravilha. Imagina R$ 2.000 por mês, sem precisar trabalhar, mais do que um salário mínimo, em casa, de rendimento de meus fundos imobiliários. E o que me deixou mais animado nisso tudo é que eu levei 5 anos para poder começar a receber R$ 1.000. Mas para receber R$ 2.000 foi só um ano. Dobrou em um ano. E é claro, o segredo para isso acontecer é ter muitas cotas. Quanto mais cotas, melhor. E eu percebi isso logo no começo da minha jornada. E por isso eu me dediquei a encontrar maneiras de comprar cada vez mais cotas, não só com o meu salário, não só com o rendimento dos fundos imobiliários. Como eu poderia comprar mais cotas? Bom, eu consegui comprar mais cotas com ações e vou mostrar para você agora a estratégia. Se você não é novo aqui no canal, você deve saber de que eu sou um grande defensor de você ter várias classes de ativos. Fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. E quando você tem um trabalho ativo de selecionar empresas com bom potencial de valorização, você pode aproveitar pequenos intervalos de valorização no curto prazo para vender o excedente e com esse lucro comprar ações de fundos imobiliários. Não sei se você sabe, mas todo investidor pode vender até R$ 20.000 de ações sem pagar imposto. Existe uma isenção de R$ 20.000. Vendeu até R$ 20.000 com lucro, não paga imposto nenhum. E eu vendo muito menos do que isso, na grande maioria das vezes. Então eu utilizei essa isenção para procurar empresas com potencial de valorização e aos poucos vender uma parte dessas empresas que se valorizaram para poder botar esse lucro no bolso. Esse lucro é um dinheiro extra, uma renda extra, que eu posso utilizar para fazer o que quiser. E aí eu compro cotas de fundos imobiliários. Como eu vendo muito menos do que R$ 20.000, estou sempre isento de pagar imposto. Mas mesmo sendo muito menos do que R$ 20.000, R$ 500, R$ 800 mil, já se transforma em um ótimo aporte mensal extra para os meus fundos imobiliários. Principalmente em momento em que os fundos imobiliários estão em queda, porque a Selic está muito alta. Então, explicando agora detalhe da minha estratégia. Dá uma olhada nessa tela. Eu faço a escolha de 10, 15, 20 empresas diferentes e monto uma carteira de ações de empresas brasileiras. E fico monitorando todo mês se alguma delas teve valorização expressiva. Alguma empresa, uma ou mais. Por exemplo, eu já mostrei para vocês aqui de uma ação que eu escolhi que em um mês subiu 27%. Hoje eu tenho aproximadamente 18 empresas na minha carteira, todas elas com potencial de valorização. Como eu já invisto há 5 anos, eu tenho em cada uma delas R$ 9.500, R$ 10.000, R$ 10.500 em cada uma delas. É claro que você pode fazer exatamente a mesma estratégia se você investir R$ 1.000 em cada empresa, ou R$ 500 em cada empresa, R$ 100 em cada empresa, é a mesma estratégia. Mas sobre o meu caso, por exemplo, quando uma empresa sobe 15%, às vezes até mais, como eu falei, 27%,
Eu vendo excedente, essa pequena parte, e trago esse dinheiro para minha conta na corretora, para comprar cotas de fundos imobiliários. Se, por exemplo, uma empresa que eu tenho aproximadamente R$9.000 investidos nela, quando ela sobe 15%, a gente está falando de um lucro de 1.350. Como eu falei, eu tenho 18 empresas na minha carteira de ações de empresas brasileiras. E é claro que isso acontece na grande maioria das vezes com mais da metade delas. Justamente porque eu busco empresas com potencial de valorização. Então, se 3, 4, 5 ou até 10 empresas da minha carteira subir 15%, 20% e eu vender esse excedente, se isso ocorrer no intervalo de 3 meses, 6 meses, 7 meses, eu estou falando de uma quantia bastante significativa que servirá como aporte para comprar fundos imobiliários. Mais de R$2.000 por mês, só com o lucro de ações. Um dinheiro não esperado que veio para minha conta na corretora, para eu comprar cotas. Por isso que é muito interessante você começar a investir. É claro, você pode começar investindo só em fundos imobiliários. No entanto, o seu potencial de valorização, de aumento de patrimônio, certamente ele vai ser otimizado quando você tiver outras classes de ativos na sua carteira. Porque note, mesmo que esse processo de valorização aconteça só com a metade das empresas que eu tenho na minha carteira, a gente está falando de uma ótima renda para poder comprar mensalmente cotas. E diga-se de passagem, a chance disso acontecer com grande parte das ações é grande. Porque, como eu falei, eu escolho empresas que matematicamente mostram que tem potencial de valorização. Não compro só as queridinhas do mercado. Então, se uma empresa sobe 12%, 15%, 18% ou 27%, como eu já mostrei aqui num vídeo, se isso acontece com muitas empresas ao longo do ano, eu pego todo esse excedente e compro cotas de fundos imobiliários. É as minhas ações me dando um dinheiro extra para comprar cotas. Principalmente no momento que, como eu falei, os fundos imobiliários estão em queda por causa da alta da Selic. Os fundos imobiliários vão voltar a subir assim que a Selic cair. Mas enquanto a minha carteira de fundos imobiliários está caindo, eu estou comprando mais cotas baratas com o meu lucro nas ações. E não despreze o potencial dessa estratégia, porque se, como eu falei, essa valorização acontecesse só com a metade das empresas que eu tenho na minha carteira, se acontecesse só com a metade, a gente está falando aí de uma renda mensal só vendendo um pouquinho daquelas ações que subiram. Eu continuo com elas na carteira, mas vendo um pouquinho de excedente. Quando ela cair de novo, eu compro mais um pouquinho. E vendo novamente um pouquinho na valorização dessas cotas. E foi justamente isso que aconteceu no ano passado e potencializou bastante a minha compra de cotas. Certamente isso me ajudou bastante a sair de R$1.000 para R$2.000 de rendimento mensal. É importante dizer que algumas empresas da minha carteira de ações caíram. E eu continuo mantendo-as na carteira, comprando mais cotas e pego apenas aquelas que se valorizaram um pouquinho ou muito e vendo um pedacinho. Aconteceu também de algumas empresas que escolhi valorizaram bastante. E aí, nesse caso, eu vendi toda ela para escolher uma outra ação que estivesse barata, com maior potencial de valorização. Mas se for uma valorização um pouco modesta, 15%, 20%, eu vendo o excedente, mantenho na minha carteira e compro cotas de fundos imobiliários com esse dinheiro que entrou. Se você só tiver fundos imobiliários na sua carteira, você pode utilizar outras estratégias para poder potencializar a sua compra de cotas, o seu volume de compra de cotas mensal. Como eu fiz no começo. Procurei economizar todo mês, cada vez mais, fazendo cortes necessários, evitando gastos que não fazia sentido para mim. E olha, bom, se você consegue economizar 10, 30, 50 reais por mês, e você certamente consegue encontrar uma maneira de economizar esse dinheiro com muita facilidade, bom, 50 reais já compra mais do que 5 cotas de um determinado fundo imobiliário. Se você conseguir poupar 100 reais, ou encontrar maneira de economizar 100 reais, você consegue comprar mais de 10 cotas de alguns fundos imobiliários. Alguns custam 8 reais. Então você pode sim potencializar o teu volume de compra de cotas encontrando economias. Além das economias, tem outras estratégias também, que eu utilizei bastante quando só tinha fundos imobiliários na minha carteira. Minhas férias, o FGTS, 13º, é um dinheiro extra que entra na tua conta. Por que não utilizar para poder potencializar a tua compra de fundos imobiliários? Não utilize só o rendimento das suas cotas. Não utilize só o teu salário mensal para poder separar um dinheiro e comprar. Todo dinheiro extra que entrar, compre cotas. Afinal de contas, é um dinheiro extra. Eu sempre utilizei o rendimento para comprar novas cotas. Sempre, todo mês, desde que eu comecei a investir, nem um mês eu falei com o investimento. Pego uma parte do meu salário e invisto. Mas você pode também utilizar de outras fontes de renda, como esse dinheiro extra que eu falei. Então, se com o teu salário, por exemplo, você consegue comprar 10 cotas de um determinado fundo imobiliário todo mês, isso dá 120 cotas por ano. Com esses dinheiros extras aí, você pode aumentar para 200 cotas por ano, 300 cotas por ano. E o que vai acontecer? Teu rendimento vai aumentar bastante, permitindo no ano que vem você comprar muito mais cotas, com o rendimento. E quando você tiver muitas cotas e o rendimento aumentar bastante, aí sim, tua parte de fundos imobiliários da tua carteira vai estar bastante exagerada, maior do que as outras classes.
você pode pegar esses rendimentos que você está recebendo e comprar cotas de IVVB11, por exemplo, como eu fiz, quando IVVB11 está em queda, porque em outras ocasiões eu já vendi cotas de IVVB11 para comprar fundos imobiliários. Então esse intercâmbio entre classes pode acontecer e é muito saudável. Na verdade, o nome disso é alocação de ativos, uma estratégia consagrada no mundo dos investimentos. Mas o que eu tenho feito muito nos últimos meses é comprar cotas de fundos imobiliários com dividendos de ações, valorização de cotas de ações de empresas brasileiras, uma classe de ativos que não é fundo imobiliário, me dando dinheiro para eu comprar cotas de fundos imobiliários, aumentando bastante o número de cotas. O que vai acontecer nos próximos meses? Mais rendimento, mais dividendo. Entendeu? Por que isso faz muito sentido? Bom, em algum momento você vai ter 100 mil reais na tua conta lá na corretora. E se tiver dividido em 3 classes diferentes, fundos imobiliários, ações, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas, se apenas a sua carteira de ações subir 15%, a gente está falando aí de R$ 4.500 se você vender esse lucro para você comprar cotas de fundos imobiliários. R$ 4.500 é como se fosse R$ 375 por mês. Se, por exemplo, teu aporte é de R$ 500 por mês, teu aporte automaticamente aumenta para 875, porque 375 veio de outra classe, ações de empresas brasileiras. E se você tivesse só fundos imobiliários na tua carteira, não existiria esse dinheiro extra. Viu como é que vale a pena? Bom, essa é uma maneira muito interessante, prática e fácil de aplicar para você aumentar o número de cotas na sua carteira. Cotas de fundos imobiliários. Agora, se você quiser fazer a mesma coisa, quais ações você deve comprar? As ações que têm potencial de valorização. Mas quais? São tipos de ações que você não compra e guarda para o resto da vida. Como muitas pessoas fazem, não é errado isso. Compram ações do Banco do Brasil, Taesa e só acumulam cotas. Mas essas empresas não têm grande potencial de valorização, pagam bons dividendos, mas têm como característica manter o valor ao longo do tempo. Intervalos de 5, 10 anos com pouca valorização. Não tem problema comprar ações dessas empresas justamente porque são empresas bastante grandes, seguras e que pagam dividendos regularmente. Mas esse tipo de estratégia, na grande maioria das vezes, é mais aplicável para quem tem um grande patrimônio, que quer colocar o seu dinheiro em empresas muito sólidas, que não se valorizam muito, mas são mais seguras. A questão é de que existem empresas com potencial de valorização e também relativamente seguras. Empresas boas, que estão apenas sendo negociadas no preço baixo e, portanto, têm grande potencial de valorização. E quando essa valorização acontece, você pode vender uma parte desse lucro, como eu falei, e botar esse dinheiro no caixa, com a liberdade de fazer o que quiser com ele, inclusive comprar cotas de fundos imobiliários. Então note que essa é uma outra maneira de comprar ações. Você pode comprar aquelas famosinhas, queridinhas, e receber dividendos, buscar uma seleção de ações pagadoras de dividendos, não tem problema nenhum nisso. O Barsi faz isso. Só que ele já é multimilionário. Na verdade, ele é bilionário. Se você está numa fase inicial e busca aumentar o teu patrimônio, você precisa olhar para empresas que têm potencial de valorização. O Barsi até já falou sobre isso. E essa é uma estratégia de grandes investidores, como Warren Buffett e muitos outros, que fizeram fortuna na bolsa. O que você precisa fazer agora é identificar qual a estratégia que você vai seguir. Colocando ações na sua carteira já tá bom. Mas se você quiser comprar cotas de fundos imobiliários com lucro de ações no médio prazo, ações com potencial de valorização são as ações que você deve ficar de olho. Sem dúvida eu vou continuar com essa estratégia para mim, porque na minha percepção, meu projeto, que já tem 5 anos, ainda está numa fase inicial e eu quero fazer meu patrimônio aumentar bastante. Como você deve saber, eu ainda não alcancei meu primeiro milhão, mas estou chegando lá. O dia que eu for multimilionário, aí quem sabe eu mudo de estratégia. Por enquanto, não. Estou comprando muito mais fundos imobiliários do que eu poderia com o meu salário. Bom, então esse foi um vídeo didático mostrando como eu faço para poder aumentar o meu volume de compra de cotas de fundos imobiliários utilizando ações. Espero que tenha ficado claro para você e se você gosta de saber das minhas estratégias, curta esse vídeo. Aí eu vou saber que você gosta e vou fazer mais vídeos semelhantes, explicando todas as minhas estratégias para poder aumentar o meu capital, aumentar o meu patrimônio e também rendimento mensal. Se você não curtiu, curte agora. E aí fica garantido que eu vou fazer mais vídeos assim. E tem mais, no próximo vídeo eu vou mostrar para você quais são as 10 empresas que têm maior potencial de valorização agora, no mês de março. São as mesmas de fevereiro? São as mesmas de janeiro? Se inscreva e marque o sininho que você vai saber. Meu objetivo é mostrar para você tudo o que você precisa para poder também alcançar seu primeiro milhão, se aposentar antes da hora. Essa é a minha missão. Você só precisa dar o like, pronto, tá garantido. Pode contar comigo. Não perca o próximo vídeo em ações de empresas brasileiras com potencial de valorização. Quer comprar mais cotas de fundos imobiliários? Então não perca. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.